É possível responder por que a infidelidade do outro nos incomoda tanto? É questão cultural? Será que ainda vamos aprender que o mau caratismo é do outro? Que profunda essa questão. Ela abriu tantas janelas aí, né? Muito interessante. Sim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes eu quero pedir para você que siga a G Dalvani aqui no YouTube. Se você ainda não segue o nosso canal, essa é a hora de você fazer isso, tá? Segue a gente, ativa o sininho para que você possa aí ser atualizado, né? Dos nossos novos conteúdos, ok? Então ative o sininho. E a gente está também em outras mídias, né? Está aparecendo lá no rodapé do vídeo do pessoal. Então é só seguir a gente aqui no YouTube, também no Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim. Vamos caminhar junto. Agora, você viu só que questão interessante? O que é que nos dói tanto? A infidelidade, A infidelidade. E veja bem, nós temos já mais de 20 anos caminhado com casais e a gente percebe exatamente esse quadro. Pouca coisa, poucos desafios, poucas barreiras na vida conjugal são mais difíceis de romper do que a infidelidade conjugal. Certamente aqui é onde os casais mais sofrem. Quando uma mulher trai o seu marido, certamente o seu marido ele fica arrasado. Quando um homem trai a sua esposa, a vida acaba para ela. Ela se sente a pior das pessoas. É uma das piores experiências que o ser humano pode ter, né? É a experiência de uma traição. Por que dói tanto, né? A pergunta dela é muito pertinente, né? E ela pergunta em seguida, é cultural? É cultural? Olha para onde ela leva essa questão. Eu achei muito profunda essa questão. É cultural isso? Aí a gente precisa dar uma olhadinha para algumas culturas, né? Que estão espalhadas aí pelo globo, e inclusive em outras épocas. Todo mundo sabe que o nosso país, a cultura ocidental, de uma forma geral, é uma cultura monogâmica. Significa que um homem tem apenas uma esposa e uma mulher tem apenas um marido. Mas existem culturas, por aí já existiram culturas, né, em que a poligamia é uma realidade. Né? Então, sim, é cultural. Porque, veja, numa cultura poligâmica, não existe o problema da infidelidade. Não é? O cara tem, sei lá, 2 esposas e 3 namoradas. E tá tudo bem. É cultural naquele lugar. Né? Tem algumas tribos que a mulher ela tem vários homens, tem alguns lugares, algumas culturas, que a mulher ela pode ter vários parceiros. E nenhum deles questiona a existência do outro. Diz, mas como assim? Que você... Eles devem ter lá as regras deles, né? Certamente. Mas eles não se separam por infidelidade, não nesse sentido, porque não se trata de serem infiéis, né? Não é um problema. Mas na nossa cultura, sim. Aí ela diz aqui, então, porque cultural. dói? Porque é cultural? Dói sim. porque... desde cedo, né? A gente nasce em uma família, né? Onde tem pai e a mãe, ambos pretensamente são fiéis. Se fala na fidelidade, na exclusividade sexual. E nós crescemos nesse caldo, e isso não é de ontem. Isso é desde sempre, né? Então... nossos antepassados, dos antepassados, nossos bisavós, todos têm essa cultura. Então, quando eventualmente uma esposa é surpreendida pela traição do seu marido, todo esse arcabouço cultural é questionado. Como assim? O que está acontecendo aqui? Não foi assim que me ensinaram. Né? Quando o marido ele é traído por sua esposa, ele entra em confusão, ele fica baratinado. Né? Assim... Não é desse jeito que as coisas deveriam funcionar. Então, sim, é cultural. Tem a ver com a nossa cultura. Uma questão realmente muito bem pensada, né? E ela fala dessa dor que ela sente de ser uma mulher traída. Mas ela continuou. O que foi na sequência que ela colocou? Ela colocou, se é cultural, a gente está aqui dizendo que sim. Nós
fomos ensinados dessa forma, nossa criação e tudo mais, né? Nossos princípios. Será que ainda vamos aprender que o mau caratismo é do outro? Olha só. Aí, assim, parece uma culpa, uma certa culpa, né? Que vem aí por trás dessas palavras. É assim, eu imagino que essa senhora olhe para a situação que ela está vivendo, né? De ser uma mulher traída. E aí ela fala assim, poxa vida, mas eu tenho responsabilidade nisso. Puxa, eu não devia ter feito assim, o assado. Sei lá, alguma coisa que de repente ela acha que fez errado. E aqui a gente precisa tocar num fato interessante, né, mulher? Que em geral as mulheres têm esse tipo de comportamento de uma maneira geral. Querem assumir para si alguma culpa, né? Alguma culpa. E assim, justificando de alguma forma o erro do parceiro, né? E aqui são duas coisas que podem estar acontecendo, ou pode ser que não. De repente a mulher está assumindo para si uma culpa que não é dela, que ela não tem. E de repente ela está justificando um parceiro que está completamente errado. É preciso ter um olhar menos apaixonado por isso aqui. Essa pergunta, será que ainda vamos aprender que o mau caratismo é do outro? E aí a gente segue com a pergunta, né? Se livra disso, dessa sensação de culpa. Na verdade foi ele que errou, eu não tenho culpa disso. Como é que a pessoa consegue isso? Entender que, eventualmente, ela não tem culpa, não, que se trata de um mau caratismo do seu parceiro. Ele é um infiel. E como não tem justificativa para a infidelidade, né, não importa, né, porque às vezes o cara, a pessoa que traiu, ela encontra... Porque ela também está sofrendo, né? Que ela também está sofrendo, então ela chega... E ela quer procurar alívio próprio, né? E aí ela, de alguma forma, ela quer responsabilizar ou culpar o outro, né? Tirar um pouquinho do peso, Tirar um pouco do peso, difícil. né? Eu traí por isso, eu traí por aquilo. Mas também, olha como ele me tratava, né? Olha bem como ele era grosso. Puxa vida, eu não posso ser responsabilizada 100%. Eu não posso ser responsabilizado, igual acontece, às vezes a gente responde aqui, poxa, mas minha esposa, ela não queria transar comigo, já tinha 3 meses que ela não transava comigo, 6 meses já teve caso, então é por isso que eu traí. Não. Isso explica a traição, mas jamais justifica. Explica para você, acalma alguma coisa na sua mente, dá uma acalmada, né? Mas então o que a gente deveria fazer? Converse. Minha esposa não quer transar comigo. Querida, o que está acontecendo? Eu posso melhorar o meu comportamento? Você tem alguma coisa em mim que está te incomodando? Como é que eu posso ser um marido mais interessante sexualmente para você? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Né? Questiona, você está bem de saúde? Tá tudo... Agora, não partir imediatamente para uma traição. Isso aí revela o quê? Uma infantilidade, falta de habilidade de lidar com as situações e, eventualmente, até o mau caratismo, né? É o mau caratismo também. De alguma maneira, o mau caratismo está sempre lá. Ainda que como pano de fundo, numa traição, o mau caratismo está sempre lá, como se fosse uma sombra, né? Projetando ali uma sombra. Um mau caráter, eventualmente, ele vai considerar a traição como e ela quer saber a saída. Assim, como que a gente convive com isso? E leva a vida numa boa. Ela pode estar fazendo a seguinte pergunta: eu vou lidar com isso da seguinte forma: a culpa é dele mesmo, porque ele não tem caráter, né? É isso mesmo. Eu vou ficar aqui nessa relação que ele que não presta. É tudo que ela quer, é seguir em frente, né? E ela quer seguir em frente. Ela pode seguir em frente, ela pode querer seguir em frente dessa forma, ela pode querer seguir em frente dando um tchau para ele, para a situação e toda essa situação aí, né? Certamente, assim, um ponto é pacífico. Ela deve perdoar. Ela deve perdoar o seu marido. Mas antes de você ir embora correndo, porque as pessoas ficam logo da urticária, né? Quando a gente fala perdoa, as pessoas começam a se coçar. Calma, vamos devagar.
Gente, o perdão, ele é antes de qualquer coisa. O pessoal fala assim, não perdoo. Não, você tem que perdoar. Tem que perdoar. E aqui a gente tá falando assim, você tem que ficar com essa pessoa. Não é nada disso. É isso. Não é nada disso. O perdão, ele é antes de qualquer coisa um gesto de amor próprio. Um gesto de amor próprio. Você está dando um sinal de que você tem autoestima. O perdão, ele é para isso. Quando a autoestima está se esvaindo por conta de uma situação como essa, de uma traição, o perdão, ele te ajuda a resgatar a sua autoestima. Porque você é maior do que o outro. Você perdoa o outro. Né? Mas você perdoa o outro pensando também no seu bem-estar. Você está aliviando o fardo, né? Você quer seguir mais leve. É só por isso que você perdoa, né? Você quer dormir em paz. Colocar a cabecinha no travesseiro, olha, e ter um soninho de quem tem o coração leve. E só tem um coração leve uma pessoa que não guarda rancor, não tem mágoa, que não está guardando mágoa, que não leva a mágoa das feridas de uma traição, por exemplo. A pessoa abre mão da sua razão e perdoa. Porque assim, ele não merece o meu perdão. Isso é muito comum as pessoas dizerem isso. Ele não merece. É claro que ele não merece. Se ele merecesse, não seria perdão. Né? O perdão é exatamente por uma situação da qual a pessoa não consegue se livrar. Sabe, ele está condenado. Não tem saída. A única saída para ele é o quê? Não. Ele não merece? É lógico que não. Mas você merece perdoar. Ele não merece o perdão, mas você merece perdoar. Por você. Você merece perdoar para o seu próprio bem-estar. Então você entrega de mão beijada o perdão. Sabe? Entrega, perdoa, alivia esse fardo, alivia esse peso, tira essa sombra da sua alma e perdoa. Agora tem um outro lado do relacionamento, que é o lado da manutenção da vida a dois, ou não. Não é, Lauri? Perdoar é inegociável. O seu próprio bem-estar. A gente sempre traz aqui assim, a primeira traição, a gente pode considerar assim, como um deslize. A primeira vez que acontece uma traição, é tão difícil falar desse assunto, não é? É muito difícil. É delicado, é muito difícil. É delicado. A primeira vez que acontece uma traição, você não pode já colocar, não, é um mau caráter e vai ser assim toda a vida, agora pra frente não tem solução para isso. Mas porque às vezes acontece o deslize, né? Houve um deslize, né? A gente precisa considerar isso. Aconteceu um deslize. E aí assim, mas aconteceu a segunda vez. Olha que é bom se ligar, hein? Aconteceu a primeira vez, houve o perdão, houve a reconstrução, houve o seguir juntos, aí teve um segundo deslize, aí depois do segundo deslize pode vir o terceiro e tal, e aí vira aquela coisa... Bola de neve, né? Recorrente. Aí é mau caratismo, sim. Aí você pode colocar assim, um mau caráter que ela não consegue ter um só parceiro e pronto. Aí assim, mesmo assim, é você quem decide se vai ficar ainda assim com essa pessoa que não tem caráter, mesmo assim é você que decide. Isso aqui é uma questão muito séria, porque as pessoas por aí, atualmente, elas têm uma tal de uma ditadura da condenação. A gente vê muito isso nos milhares de comentários que as pessoas fazem nas nossas mídias, né? É assim, traiu, acabou, não tem perdão, não tem refazimento. Isso é uma ditadura, gente. E a gente está aqui para dizer que você é livre. Inclusive a gente está aqui e a gente fica assim pensando numa situação assim, você me traiu, então adeus, acabou. Porque foi você que me traiu. Agora, se eu trair, aí eu vou necessitar, vou querer, eu preciso muito que você não pense como eu penso. Uhum. Porque quem traiu fui eu. É muito complicado. Toda essa situação que envolve
fidelidade no casamento é uma coisa muito complicada, porque tem mulheres assim, e a gente vê muito as mulheres, né? Porque os homens ficam meio que na deles, não se manifestam muito. Eles não atravessam essas mesmas crises. Só eles não têm essa habilidade, essa facilidade de se expressar, que nem as mulheres fazem em relação a isso. Se expor até, né? Até se expor. Se expor. E aí, cara, assim... Com os brios, né? O cara faz essa pose aí e tal. Mas, assim, a mulher, ela fala assim, ó, não, traiu, acabou. Não, se traiu uma vez, minha filha, ó, separa, porque vai trair a vida inteira, né? Será? E aí, assim, a gente fica assim, e se fosse você? Se caso aconteça... Você dá uma deslizada. Dá uma deslizada dessa. Será que você vai se colocar nesse ponto de pronto, não tem perdão para mim? Que eu sou uma mau caráter. Eu sou uma mau caráter. Eu sou uma traidora. Eu vou trair sempre. É isso? Será? É muito difícil, né? A gente sempre diz o seguinte, que algo não tem perdão até que a gente mesmo cometa aquele erro. Um erro, ele não tem perdão até que a gente mesmo cometa aquele erro e precise de perdão. Aí você fica, meu Deus, e agora? Aí você descobre, até porque para todos os seus erros tem perdão, né? Aliás, enfim. Será que aos nossos próprios olhos a gente erra? Tem muita gente por aí que é perfeita aos próprios olhos. Essa é outra situação, né? Mas olha, é isso aí. Siga assim em frente. Há um futuro, há um caminho. Eu sei que essa marca na alma é uma marca profunda. Nós sabemos, dói. Nós já vimos muitos casos de casais passando por esse mesmo lugar que você está passando. E é um caminho difícil, é um caminho escuro. Mas assim, a culpa, não leve nenhuma culpa. Que aqui, será que ainda vamos aprender que o mau caratismo é do outro? O mau caratismo é do outro, sim, é daquele que está traindo, aquele que não consegue ser fiel. É um mau caráter. Que não honrou a sua aliança, que se comprometeu, mas foi como se nada tivesse sido dito, como se ele não tivesse de fato se empenhado. Então se entenda dessa maneira. Agora, perceba também que uma traição, ela não é só um rompimento na exclusividade da sexualidade. Uma traição ela pode acontecer em muitos níveis, tá? Quando um homem ele maltrata a sua esposa de qualquer maneira, quando ele é grosseiro, quando ele não valoriza a sua esposa, não prioriza, quando ele não prioriza a sua esposa, quando ele coloca ela em segundo, terceiro lugar de prioridade, né? Quando ele se dedica mais ao trabalho, à mãe dele, aos irmãos, às irmãs dele, do que a parceira, a mulher que ele escolheu, é uma forma de traição. Então a traição ela acontece em diversos níveis dentro do relacionamento. Então às vezes uma pessoa passou a vida inteira traindo o seu parceiro, a sua parceira, só que nunca, vamos dizer assim, teve um adultério naquela coisa, mas traiu a vida inteira com grosseria, com estupidez, com má educação, com falta de valorização. E aí um belo dia o marido trai aquela pessoa e pronto, olha, ele me traiu, mas eu nunca fiz isso. Alto lá, reflita sobre o seu comportamento e veja se de fato a gente está falando aqui de uma boa esposa, de um bom marido. Né? O fato de alguém ter se preservado de ter um encontro sexual com outra pessoa que não o seu parceiro, não quer dizer que ele não seja um traidor. Não quer dizer que ela não seja uma traidora. Inclusive, a gente já colocou aqui que tem casamentos tão esquisitos, tão difíceis por aí, e que um dos dois se coloca numa posição lá nas alturas porque é fiel, porque nunca traiu. Aí a gente lamenta tanto esse tipo de relacionamento, a gente até fala assim, poxa vida, que pena que a única coisa que esse marido tem para essa mulher, ou essa mulher tem para esse marido, é não ter arrumado uma outra pessoa. Não ter traído. Demais, ele não tem nada para ela. Não tem mais nada. Esse homem não tem nada para essa mulher. Não é amável, não é gentil, não é parceiro. Mas nunca traiu. Não é um maridão, não é um bom pai para os filhos, não é um bom companheiro. Só que nunca traiu, grande coisa.
Né? Então perceba que a traição não está restrita à falta da exclusividade sexual. Não, a traição ela acontece em diversos níveis. Tá? E olha, para que você continue crescendo como casal, é fácil, é só continuar seguindo a gente. Está aí as mídias aparecendo para você. A gente não está só aqui no YouTube, a gente está também no Instagram, a gente está no TikTok, está no Facebook, viu? E a gente está esperando você como mais um seguidor desse canal. Apoie o nosso canal. Apoie aqui o nosso canal no YouTube. Aí como é que você faz isso? É simples, é só você seguir a gente. E ativar o sininho. E vir para o nosso lado para a gente continuar trocando aqui as ideias e ajudando muitas pessoas que estão precisando muito. É isso.